Quer saber como um livro chega prontinho em nossas mãos? Como ele foi pensado? Como as fotos ou as ilustrações foram escolhidas? O quadro Por Dentro do Livro conta pra gente todo o processo criativo da produção de uma obra. Quer saber tudo? Confere aí. Olá pessoal, nós estamos no quadro Por Dentro do Livro, do Circuito Cultural Digital de Pernambuco. Meu nome é Samarone Lima, estou aqui com a querida amiga, escritora, diretamente de Bodocó, Cida Pedrosa, e nós vamos conversar hoje, saber dos processos de criação, de todas as etapas desse livro que foi lançado no ano passado. Se chama Solo para Vialejo, né? E vai ser uma conversa sobre esse mergulho que Cida fez para chegar a esse retrato tão profundo dela mesmo. E para começar a conversa, eu vou surpreender, para minha surpresa, falar sobre a capa do livro, porque a capa tem uma banda de jazz, uma jazz band de Bodocó, né? E essa capa, ela dialoga o tempo todo com o livro. Eu queria saber de Cida a importância dessa imagem para o surgimento do livro, né? Ou, quer dizer, um dos motivos do surgimento, né? Bom, obrigada por estar aqui. Samarone, te amo. Ficar aqui com tu é massa. É massa mesmo. A gente é de uma mesma região. Eu e Sama, eu sou do Bodocó e Sama é do Crato. Então, a gente tem referências muito próximas. Porque eu tenho uma tese de que devia ter o estado do Cariri, que envolveria todo o Araripe pernambucano e o Cariri cearense. Bom. E hoje de manhã eu fiquei sabendo que o pai dela é do Crato também. Então, assim, a minha relação com aquela região é grande demais. Essa capa aqui, como Sama falou, eu busquei essa capa durante 10 longos anos. Eu busquei essa foto, sabe, Sama? Porque um amigo meu tinha dito que tinha visto uma reportagem num jornal de Petrolina, Humberto Magno, e que tinha visto uma foto de uma jazz band de Bodocó. Então, eu tinha uma busca enorme por essa foto. No mesmo período, eu estava viajando de Bodocó para o Crato. E quando eu estava ali, no meio da serra, nas divisas de Pernambuco com o Ceará, eu sempre ando com caneta e papel. Veio uma iluminação assim, pá! E eu escrevi, acho que 10 páginas desse livro. E já veio nessa coisa do formato de que era um encontro meu com o sertão, com a música, com o blues, que é o primeiro escopozinho do poema. 10 páginas. Quando digo 10 páginas dessas. O livro tem 100. Mas veio uma iluminação. E nesse mesmo período, eu estava louca procurando essa foto. Quando eu volto para Bodocó, eu fui de novo na casa do filho do maestro. E Miguelzinho disse, Cida, a foto existe, mas eu não tenho levado do meu álbum. Quando eu vou para Bodocó, eu sempre vou Bodocó, Crato, que eu tenho um irmão que mora em Carato, e Petrolina. Aí eu desci para Petrolina. Quando eu cheguei em Petrolina, eu fui conversar na casa do poeta Vigílio. Ele tem um filho chamado Davi, que é músico, que eu queria levar eles dois para uma curadoria que a gente estava fazendo no Araripe, da Jornada Literária do Sesc. Aí eu disse assim, eu estou tão atrás de uma foto tal. Aí Davi disse, eu tenho. Eu tinha acabado de escrever o primeiro lampejo do poema. Ele pega o computador e me mostra em baixíssima resolução. Foi sendo meu companheiro que conseguiu... Essa foto. Essa foto. Que é da década de 40, né? Da década de 40. Essa jazz band é da década de 40. E aí a surpresa maior. Eu vi a foto, aí ele disse, sabe por que eu tenho uma foto? Porque meu avô está aqui. Ele é neto do Raimundo Maciel, o que toca clarinete, o Davi. Aí quando eu pego a foto, eu enlouqueci, porque tem seu Miguel Roberto, que era o maestro, esse que toca sax aqui, de Bodocó, e seu Otacílio Rodrigues. Aí começou um périplo, eu querendo identificar quem são os componentes da jazz. E até agora eu só consegui identificar 3. E os acordes do blues são 3. E esse livro também fala sobre blues. E aí tem toda uma relação dos tercetos, dos acordes do blues, de só ter identificado 3 músicos.
dois negros da banda, ninguém saber o nome. Nós temos 2 homens tocando banjo aqui, ninguém Que sabe. não são identificados, ninguém sabe não. É bem simbólico isso, né? Simbólico. Silenciam os negros, né? Invisibilizam os negros. Ou seja, ninguém sabe quem são esses negros que tocaram banjo. É isso. Sim, ô Cida, mas também tem um processo que envolve toda uma relação com seu pai, né? Que lhe deu um vialejo de presente, né? Sim, meu pai tocava vialejo. Não tocava bem, mas tocava. Todo sertanejo gosta de ficar aboiar e naquela... gosta. Isso, quando a gente vê filme faroeste, filme americano, Sim. o povo está lá no faroeste, toca vialejo. Tem a ver com country, né? Tem a ver com essa música mais rural, né? Vialejo tem o Bob Dylan, que mergulha nos sons mais rurais, ele toca vialejo também. E aí, papai me deu um vialejo comprado na feira de Cipaúba. Esse nome é outro, né? Cipaúba. É um distritozinho. A gente sempre morou no sítio, perto da minha casa. E aí, ele me deu o vialejo. Eu passava o dia com aquilo na boca. O negócio difícil de tocar. E nunca aprendi a tocar. E isso sempre ficou na minha cabeça. E eu amo blues. E um dos instrumentos muito tocados em quem toca blues é o vialejo. Inclusive, que dá aquela sonoridade linda, aquele lamento, aquela angústia, aquela tristeza. Quando você tem uma banda de blues e quando o vialejo entra, é como se um sopro de dor, melancolia, de banzo, de querer voltar para a África, entra ali emburacado, né? Não, isso é verdade, porque eu já viajei com Cida para Bodocó, saindo daqui para Bodocó, e a viagem, 90% da viagem foi a gente escutando blues. Eu disse, ela gosta realmente do negócio. Então, é isso. Ô, Cida, agora, quando saem esses primeiros escritos, né? Você escreve na viagem, e aí, porque quando tem mesa literária, todo mundo quer saber como é que surgiu o poema, de onde vem a inspiração, né? Entre esse, digamos, texto inicial e o processo final, quanto tempo foi e o que é que desencadeou, assim? Porque tem muita coisa aqui dentro, né? Tem a coisa dos negros, dos índios, do blues, da memória. Como é que foi? Quer dizer, o que é que abriu de imaginário, assim? Gostei do Abre de Imaginário. Quando eu cheguei, né, ainda sem ser digitado, eu li para meu filho, que é poeta, Francisco Pedrosa, e li para Seno. E os dois acharam, pô, isso tem um poema, Francis Mainha, isso tem um poema em voz alta. Isso é um poema em voz alta. E é uma grande narrativa. Por que você não expande mais? André Monteiro, que já está no Céu dos Encantados, é muito amigo, porque as pessoas morrem, mas não, é muito amigo do meu filho. E estava lá em casa e eu li outro dia para ele também. E ele endoidou. Tia, isso é para botar no teatro, bora fazer. E aí, quando teve esses 3, eu digo, isso é uma coisa maior. Aí eu pensei, vou fazer uma narrativa grande, porque no primeiro lampejo eu já falava, eu sou seu homem, Ruth Tutimê, eu já fazia algumas referências musicais. A negritude de Gonzaga, que ele não assumia. Porque Gonzaga era um negro que não assumia sua negritude, diferente de Jackson, que Jackson assumia sua negritude inteira. Então, assim, eu já tinha essa referência no primeiro poema. Eu falava, eu sei porque sei de ti. Eu já falava do vialejo. Então, assim, tinha um norte desta narrativa. Inicial, né? Tinha. Aí eu passei 2 anos construindo o poema, sabe? Quando a gente viajou para Bodocó, eu estava construindo esse poema. Caramba. 2 anos. E aí, como você tem muito tempo livre, né? Acabou de ser eleita vereadora do Recife, né? Como era? Escrevia como? Escrever para mim é miragem, porque assim, é muito esforço, Sama, porque eu tiro férias para escrever. Feriadão, enquanto todo mundo está no meio do mundo, eu vou escrever, porque eu trabalho 10, 12 horas por dia. Onde é que... Outro dia me perguntaram assim, quando é um dia produtivo para você do ponto de vista literário? Eu digo, quando eu conseguir escrever um verso no meio daquela agenda do compromisso safado, assim, você está lascada ali com compromisso, numa reunião chata, sai um verso. Isso é um dia produtivo para mim. Então, assim, se dedicar a escrever um poema longo não foi fácil, porque isso requer disciplina, pesquisa. Tem muita pesquisa nesse livro. Pesquisa, centralidade, foco. E como eu não conseguia escrever de uma vez só, quando eu começava de novo, tipo,
Dava um fôlego aqui, 10 dias, sim, eu não tiro Sim, 30 dias de férias. Porque se eu tivesse tirado 30 dias de férias, eu tinha conseguido terminar. Mas nunca consigo, eu tiro 8 dias, 7 dias. Tu tá entendendo? Sim, sim. Aí 8 dias em Gravatar, aí eu mergulhava, pá. Aí quando eu ia começar, era como se fosse um novo livro, porque a pessoa desconhece. 6 meses depois eu não desconheço, eu dizia, isso aqui não tem que ficar. Sim, E sim. está faltando isso. Tu é escritor, e está faltando isso, e está faltando isso. Esse é um livro de muita emoção, mas é muito cerebral também, muito cerebral. Eu vou fazer umas leituras de trechinhos, tu faz também, né, Cida? Faço. Para o pessoal que está assistindo também ter, pra não ficar só a conversa sobre a poesia. Tá. Aí tem muitas repetições de palavras, tu pode até falar sobre isso. Jazz band, jazz band, jazz band. Jazz band, União Bodocoense, o símbolo delicado escrito no bombo indicava que a borboleta azul pousou ali. Jazz band, jazz band, jazz band. Quem são estes cavaleiros do Apocalipse? 1000 andarilhos, de rostos apagados, silenciados nas lembranças de uma cidade sem presente, irmanados em uma velha foto de trincheira, onde identifico apenas três acordes do blues. Então, essa imagem a capa, né? Aí lá na frente o leitor vai ver a capa virando poesia, né? Virou poesia, né? E tem o negócio dos acordes do blues, né? Que ele aparece, né? Sim, sim. Porque o livro, ele não só é muito preocupado, assim, o livro é uma mistura de ficção, de memória, e tem essa coisa também da música, das minhas referências. O blues tem 3 acordes. Para se tocar blues, só precisa de 3 acordes. Claro que a partir desses 3 acordes, você faz milhões de possibilidades, mas para tocar um blues, você toca com 3 acordes. Por isso que tem muita repetição No do blues. livro de 3. Sim, de de 3 e de 5. Porque 5 é a escala Pentecostal. não, pentatônica. Pentatônica. Pentecostal é porque o imaginário da gente nesses malucos tá complicado. Pentatônica, a escala pentatônica é 5 e 3, 5 e 3. E por coincidência, eu só identifiquei 3 dos músicos, né? Dos músicos. E aí, bom, aí se daí tem uma hora que começa a surgir as outras temáticas. Por exemplo, aparece a poesia dos negros que começam a sair do litoral e começam a ir para o sertão, né? Começa a surgir essas temáticas da questão indígena. Como é que foi isso da tua memória, da invenção? Quando eu escrevi aquele primeiro mote dos 10, já tinha uma ideia de entrada, sabe, entradas e bandeiras, de entrada. De Sim, entrada. De entrada. E aí, quando eu comecei a fazer, eu sei bem porque sei de ti, apareceu um mantra na minha cabeça que é Piraporaíma, que é essa coisa do lugar escarmentado, do lugar cheio de cactos, do lugar desértico, que é quando você cruza o Planalto da Borborema. Para quem não é daqui, é quando você cruza depois de Caruaru. Você tem ali o Planalto da Borborema, que por coincidência, quando você pensa em Zumbi, na luta da Serra da Barriguda, isso está dentro da estrutura do Planalto da Borborema, né? E aí os negros saíam daqui e iam-se embora para o sertão. E aí o livro vai nessa sequência de cidades da 232. Para quem também não é daqui, a 232, né? A gente pega aqui, vai até Salgueiro, numa linha reta, né? Para ir cortando o sertão. E eu vou falando da presença destes negros em várias cidades, feito a cidade de Arco Verde, que é o portal do sertão, aí depois vem Serra Talhada, aí depois vem Salgueiro, até chegar em Bodocó e na Pedra do Claranã. Aí eu vou fazendo uma viagem de pesquisa e uma viagem de memórias também, né? Que é bem de memória. É memória e memória inventada, né? Quando chega em Bodocó é memória, no trajeto é memória inventada. Eu invento uma coisa que eu gosto, mas que aí eu acho que agora... Eu não vou dizer não, porque isso todo mundo vai achar que é verdade. Ótimo. Deixa eu ler mais Quando a gente não conta, vira verdade, não vira? Vira. Vou ler mais um trechinho. Fugidos ou não de casa grande, carregando no coração um tambor, na boca o sopro de ventanias, nas mãos a virtuosa escondida, em dias e dias de trabalho, nas pernas as cordas tesas e tensas, de 1000 léguas andadas longe da pátria, os negros se espalharam nas paragens sertanejas,
fazendo parte da paisagem, incrustados nas serras e serrotes, mesmo que as fotografias não registrem e as línguas brancas esqueçam seus nomes. Olha, eu peguei agora e... Faz uma complementação. É, E não é sequência, isso está lá na frente. exatamente, é. Então, sim, aí também tem uma coisa quer dizer, cada livro seu tem uma história, né? E esse é um longo poema, não tem título, tem uma preocupação estética com as palavras, né? E aí, como é que foi esse processo também porque tem momentos que as palavras, elas viram símbolo, né? Não sei se dá para mostrar aqui, assim, tem alguns momentos que elas viram outra coisa, né? Ó, elas têm uma construção como é que foi esse... Porque você escreve, né? Você não é dessa área, né? De design. Teve algum apoio, alguma coisa desse sentido, não? Sim, assim, o livro todinho, ele é uma viagem muito gráfica, né? Mas é uma viagem gráfica que tem absoluto significado para o conteúdo do poema para mim. Só que eu não sei fazer isso, né? Eu não sei fazer isso. Como é que eu ia fazer isso? Eu não sei fazer. Aí eu tinha a ideia, meu companheiro é design gráfico, né? Chama design gráfico. Acho que eu acho que é. Pronto. Então, assim, ele faz projeto gráfico de livro. Aí eu dizia, eu quero uma espiral assim. Aqui, ó, tipo essa, né? Não, isso aí na verdade, não é espiral. Realmente. Isso aí, sabe o que é? É a explosão de uma girândula. Olha só. Eu queria fazer a explosão de uma girândula, porque eu estou falando aí dos negros de Bodocó. Né? 3 negros em sintonia, africanidades não sabidas, quilombos interiores destruídos, girândulas dobrados e forrós, né? Fala da girândola aqui. Aí a ideia é essa, né? E a giranda tem os nomes Manuéis. Assim, que tem uma brincadeira aí na minha cabeça, né? Porque Manuel a gente chama que português é Manuel. Mas os pretos são muitos Manuel. Tem muito Manuel, muitos pretos com o nome Manuel. E a gente tem a ideia de que Manuel é português. Ali na venda, na padaria de Seu Manuel, eu queria colocar assim. Inclusive, essa coisa de pegar um homem de uma raça e dar aquele nome mais usual do opressor. Sim. Aí, quando é uma girândula, eles explodem. E se visibilizam. A ideia era essa, de como visibilizar esses Manuéis. Sim. Sabe? Não sei se eu estou viajando. Não. É isso mesmo. É muita viagem. Mas se não for, não sai a poesia, né? Se der, então, Seno, então foi o que deu o suporte dessa coisa visual, porque é o livro todo diferente, né? Todo... Antes que venha a plaquinha para encerrar, o livro foi lançado pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco, e temos uma ótima notícia que ele está entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti, né? E passou pela edição de Wellington Mello, né, que fez um trabalho incrível como editor. Então, e está à venda na CEP, né? Se daí vamos falar um pouquinho de você, eu acho que era bom também, né? Você é de Bodocó, a gente volta o livro daqui a pouco, né? E com 14 anos você veio para o Recife, né? Sim. Salvo engano, né, minhas pesquisas aqui. E você chegou aqui com quantos anos? Como é que é essa vinda de Bodocó para o Recife? Assim, você já pensava em escrever? Você já tinha coisas? Você já tinha... Eu sei que tem uma história de contação de história na sua família, né? Tem. Meu pai contava histórias, minha mãe contava história pra gente. Tinha seu Zé Pedro, que para mim é a única injustiça que eu faço, que quando eu estava já tinha encerrado o livro, aí o Hélio disse, feche. Eu queria ter posto seu Zé Pedro aqui, que era o negro. Mas aí já vou contar noutra história, seu Zé Pedro. Esses editores são terríveis, né? Temos que encerrar o livro, parou. E aí, já era assim, quando eu já estava realmente editando, mas estava correto, o livro estava lá, para que eu ia botar mais coisa? Estava encerrado. Seu Zé Pedro é um grande contador de história, assim. Ele era o ator da minha infância. E ele contava os cordéis de Leandro de Barros, contados como se fossem histórias mesmo. Ele pegava aquela história e era uma história. Porque são narrativas, né? Mas ele não contava com métrica, com rima. Ele contava como uma história, como uma história. Ele interpretava aquele cordel, por exemplo, a Princesa da Pedra Fina. É um cordel do Leandro. Ele contava como uma história maravilhosa de Trancoso.
Então, assim, eu tenho muito contato e isso está muito Sim, aqui. sim. Essa história de Trancoso está muito nesse livro, eu acho, muito fortemente. Talvez seja o livro que mais tenha história de Trancoso, seja esse livro. E a vinda? Com 14 anos, ou por aí, né? É interessante que nesse livro eu faço uma viagem de volta, né? É isso que eu estou querendo Chegar, né? sondar. Na verdade, eu vim com 14 anos e fui estudar no colégio em 2001. E a pessoa, não é todo mundo que chega num colégio que tem a irmã professora de literatura e que escreve poesia, Flor Pedrosa, e que junta todos os amigos que escrevem literatura e leva para casa. Os meus amigos, colegas. Então, assim, a gente tinha um foro privilegiado. Escrevia as porcarias, mostrava lá, corta, não rima amor com fedor, para com isso, joga isso fora. Ela botava para arrombar na gente, e isso foi muito bom. Mas mandava para arrombar do ponto amoroso, ó, leia isso, vá Sim. pesquisar aquilo. 2 anos isso, e ela junto conversou com o colégio, e o colégio começou um fanzinezinho chamado Momento Poético, e nós publicávamos nesse fanzine. Eu já publiquei em 1978, no colégio, num fanzine. Cícero Belmar também, vice. Ele era da turma? Ele era Quem era da turma? Eu, Raimundo de Moraes, da Escritor, mesma escritor, turma. né? Escritor, Raimundo de Moraes. E Eduardo Martins, escritor também. também. Os 3 da mesma turma. Mais velho, Cícero Belmar. 1 ano mais velho da turma. E quando a gente entrou, estava saindo o Wilson Freire. Olha só. Pensa num colégio. É. E no 3º ano, quem nos ensinou? Pedro Américo de Farias, literatura. Professor e escritor. Então, assim, isso é uma sinergia, não é? Isso tem uma Ô, sinergia. Cida, mas aí você chega nesse contexto, 78, o Brasil está caminhando, assim, movimento de anistia e tal, você chega, deve ter sido uma coisa impactante, assim, do ponto de Eu vista. fiz um discurso na Câmara de Vereadores no dia que eu ganhei meu título, no dia que eu lancei o livro Gris, no meu aniversário, lá na Câmara de Vereadores, Gris, editado pela CEP. Eu fiz um discurso que eu coloquei o seguinte, foi muito louco, eu cheguei aqui, as paredes, os muros, volta raiz, ditadura nunca mais, eu sabia que ela existia, isso era falado muito silenciosamente na minha casa, porque meu irmão Absalom, que era o dono do colégio, tinha sido perseguido pela ditadura. Então, assim, isso era aquela coisa assim, eu só lembro de coisas do tipo assim, já mais adiante, todo mundo rezando lá em casa. Então, eu tenho, porque estava com problema com meu irmão aqui, são muitas histórias assim, que ele estava sendo acusado de estar no diretório da Rural quando queimou, e estava, só que a gente conseguiu provar que ele estava lá. Essa coisa das amizades, etc. Tal. Sei. Então, foi assim, eu já tinha lido Zola, já tinha lido muito Jorge Amado, eu tinha lido muito romance. Então, essa coisa dos processos de exceção estava na minha cabeça. E eu já já me situei como uma mulher de esquerda, uma mulher não, uma criança de esquerda. Um adolescente, né? Uma menina. 14 anos? Uma menina de esquerda. Menina de esquerda. Uma menina de esquerda, uma menina da escrita. O primeiro poema que está lá no Momento Poético é horrível, mas é feminista. É horrível, mas é feminista. Sim. Horrível. O poema é horrível. Maria das dores, aí vai falando de todas as cores. Maria fodida. Mas aí, assim, eu acho que tem a importância de formação, né? Você encontra também um ambiente de libertação, de liberdade, assim, né? E aí segue nessa pegada. E quando é que surge, assim, a literatura mesmo? A literatura entrando na vida, assim? Tem um momento que as palavras não cabem mais na cabeça. Não sei se, né? Não cabe mais na cabeça. E você diz assim, eu tenho que botar isso para fora e isso é de verdade. Então, assim, a gente estava ali naquela euforia dos 14 anos, aí 78, 79, aí em 80 começa o movimento de escritores independentes. Eu já entro nessa história com Eduardo Martins, Chico Espinhara, que já era de outro espaço, o Wilson Freire, eu me reencontro com o Wilson lá fora do colégio. Aí, nesse 81, eu entrei na faculdade de Direito. E aí... Da Federal? Primeiro eu fui para a Católica, porque eu não passei, o vestibular era junto. Aí depois eu passei 2 anos estudando e fui para a Federal. Aí fui para a Federal. Aí fez Direito? Fiz Direito. Comecei na Católica e terminei na Federal, porque eu não tinha dinheiro para pagar a Católica. Ô, Cida, mas aí eu acho que era aquele período todo dos poetas, Alberto da Cunha Mello, os poetas, Todos. tudo ali, a livro 7, aquele ambiente... Eu vivia ali. Poesia o tempo todo. Vivia ali. Era poesia, cachaça, liberdade.
É isso, liberdade. A formação da poeta. A luta contra os requisitos da ditadura, a construção de um tempo novo. Essa é a minha cidadania literária. E aí, quando é o primeiro livro, assim, o primeiro teu mesmo, assim, que... 81 eu lanço um livro, eu e Eduardo Martins, chamado Restos do Fim. Resto do fim. Título horrível. Ó, Raimundo Moraes, fique triste não, foi tu que deu o título, mas é feio, viu? E aí seguiu, né? Aí seguiu, assim, aí em 86 eu lanço o meu primeiro livro solo, aí eu vou me embora pro sertão não, pra Zona da Mata, trabalhar como advogada. E aí eu perdi um livro num incidente que queimaram a minha biblioteca, e aí eu fiquei 8 anos sem editar nada, porque eu ficava buscando escrever o livro que eu tinha perdido. Ups. Eu fiquei noiada, fiquei 8 anos noiada. Queimaram o livro. Queimaram... Sim, os originais, né? Aí eu fiquei com muita dificuldade de retomar. Aí eu retomei com o livro Canto, que é um livro frágil. É um livro que eu poderia salvar 50 poemas do livro, porque é muito fruto disso, dessa tentativa de reescrita. Pô, se daí agora, esse último, tu acha que é, assim, o que ele representa, assim, na tua caminhada, assim? É uma mudança ou é uma novidade, assim, que tu não esperava? O que é que ele representa, assim? Porque ele tá andando agora, né? Ele tá seguindo bem por aí, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa de contar histórias na minha literatura, que vem dessa história de Trancoso, desde Lilith. Lilith são 26 poemas narrativos, na verdade, são pequenas historinhas. Que viraram documentários também, né? Sim, sim, sim. Só que aqui é como se eu conseguisse contar uma história com muito fôlego e conseguisse contar utilizando elementos gráficos para que... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu queria que o som, o cheiro e a memória visual estivesse presente na narrativa. Sim. Não sei se eu estou me fazendo Sim, entender. sim, sim. Eu queria muito conseguir transmitir aqui o cheiro que eu sinto na minha memória. Eu tenho memórias que eu sinto, quando eu penso em Recife, eu penso em cheiro de churro e de mangue. Churro? Tenho churro e mangue. Que ótimo. Porque quando eu cheguei de Bodocó aqui, na rua que eu estudava, que era a Riachuelo, tinha muita carrocinha de churro. E vinha o cheiro do Capibaribe, rua ali da Aurora, via Riachuelo. Então, assim, quando eu fecho os olhos e penso no Recife, eu sinto o cheiro de mangue, né, do Capibaribe. Sim. E de churro. Quando eu fecho os olhos e penso em Bodocó, eu sinto o cheiro da flor de algodão e da folha de marmeleiro. E o cheiro, o livro tem muito disso. E o pingo de chuva. O algodão é muito presente, né? E a chuva na terra. Eu ontem tomei banho de chuva de novo. O povo daqui morre de medo de chuva e eu concordo que tem que ter medo, porque é muita gente morando nos morros e cai. E aí eu fico numa contradição enorme quando chove em Recife, porque eu amo a chuva. E eu fico, ao mesmo tempo que eu amo a chuva, eu tenho medo dos deslizamentos. Sim, sim. Sabe? É bem contraditório. Mas eu amo a chuva. Então, o livro também tem muito, pontua muito essa coisa da água, da chuva, do marmeleiro, que tem a ver com esse som. Tem muito esse som, cheiro. o som é muito presente, né? O som, o blues também, ele está o tempo todo no livro, né? Sim, sim, sim. As minhas memórias auditivas estão muito aqui, né? É isso, do que eu escutei. Meu pai cantava: sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse uma casa pra morar. Sertaneja, por que choras quando canto? Sertaneja, se esse canto é todo seu. Isso é lindo demais, isso é um lamento, bicho, isso é um blues. Ele botava eu para dormir desse jeito. Desse jeito. Então só podia dar nisso. Só podia dar nisso. Podia dar nisso mesmo. Ó, eu vou ler um trechinho, Cida, que eu geralmente não gosto de prefácio assim, livro. Eu acho que desnecessário. Quer dizer, eu acho sempre que pode ser um prefácio maravilhoso e o livro é ele que tem que ser, né?
Mas esse livro eu achei muito interessante, porque tem o prefácio, né, da Mariana Iannelli, né? Uma maravilha. Que lindo o prefácio. E tem também uma coisa rara que é o pós-fácio do editor também, que eu achei bem interessante a visão deles. Aí tem um trechinho do prefácio, que é voltando, o Sertão Blues, a flor do poema. Com crase para a gente que tem dificuldade com as regras gramaticais. Aí tem uma hora que ela diz assim: gaita, cuíca, cachixi, castanhola, cavaquinho, clarinete, contrabaixo, craviola, sanfona, sax, violão, violino, guitarra. Ela escreveu seguindo o mote do livro, né? Sim. Banjo, bandolim, baião, shot, foxtrot, twist, forró, frevo, maracatu, choro, bolero, mazurca, tango, blues. Saudade, melancodô, felicidade gitana, colo de Deus, rito pagão. Todos se misturam e se rearranjam em música sertã, transcontinental, azul, negra e rubra. Ela escreveu um prefácio poético, né? Grande poema de redescobrimento. Essa epopeia é também, para a poeta, um buscar-se a si mesma numa escuta interna, tendo por bússola e amuleto, em viagem ao passado e as notas dos antepassados, uma gaita, paraíso perdido, prometido. Este vialejo azul que a poeta, ainda menina, ganhou do pai e nunca aprendeu a tocar. Que lindo, né? Bonito demais, né? Mas eu achei interessante que o buscar-se a si mesma, né? Foi uma busca também, né? Não, é uma busca inteira, assim. Isso é o meu grande reencontro comigo mesma. Assim, ao viajar por essas histórias de infância, dos negros da minha infância, de mamãe dizendo preconceito, mamãe não queria ser índia. Não queria? A minha bisavó era índia e mamãe não queria ser índia. Papai dizia, porque papai vê o preconceito e o machismo. Papai dizia assim, olha, eu peguei ela na mata. Minha mãe era linda. Peguei na mata. Pensa no preconceito dessa história, que é como como é que eu posso dizer? O dominador caçava as índias. Você pegava a Índia, a mulher índia, e levava para si, tomava posse, e isso era estupro. E ele dizia isso em tom de chacota, como de brincadeira. Chacota não, de brincadeira, mas ele não tinha nem clareza, nunca o pobre, do tamanho do preconceito disso. Sim. Mas ela não gostava. E aí ela não, claro, quando alguém diz que você foi pego na mata, você quer ser índia, você quer assumir sua identidade, porque minha bisavó era índia. Então ela dizia, eu não fui pega na mata e eu não tenho nada com índio. Só que eu passei a infância ouvindo isso, e tem um vilarejo de Bodocó que chama Várzea do Meio, e eles são muito mamelucos. Eles são... O som de lá, eles têm muito bons tocadores de violão. Um violão gitando, bicho, maravilhoso, assim, sabe? Sei. Seu Raimundo, seu Dinho, puta merda, é um violão assim, o povo que gosta da noite, de tocar, de cantar, sabe? É um lugar culturalmente muito importante. E mamãe dizia, lá tem índio. Olha só. Vê, então eu falo o reconhecimento, muito, né? Lá tem índio, né? Lá é terra de índio. Olha só. Né? Então, essas coisas estão muito entrelaçadas, que eu vou juntando essas coisas, né? Inclusive, assim, desse encontro na minha casa. Meu pai, um homem branco, de olhos azuis, né? Vindo do Crato, que tem uma história para trás, pobre de Jó, mas que tem uma história para trás de abastados e abastadas. Ele é Bezerra do Crato. Então, assim, aquelas famílias ricas de lá, cujo meu avô jogou todo o dinheiro fora e vem pobre de Jó com um monte de filhos para Bodocó. Entende? Então, essa história desse livro é essa história também dos brancos, dos índios e da negritude que convivia ao meu redor e que era invisibilizada. Né? É isso. Aí é interessante que uma coisa é você falar de poesia, né? Mas o trabalho poético que eu acho interessante é quando você transforma isso na linguagem poética, né? Claro. Que é o grande desafio, a grande dificuldade realmente que... Aí tem esse trecho aqui que eu tinha separado, que tem
Depois de um dia colhendo algodão, o algodão aí, sob o sol de agosto, papai cantava shots para mim e me fazia ver o mundo para além dos seus olhos azuis. Mamãe cantava novenas intermináveis, preparava o chá de manjericão e acalentava nossas dores com ungüentos mágicos aprendidos com uma desconhecida bisavó índia. Negro amor, negro amor, negro amor. Me encontro e te encontro, me encontro e te encontro, me encontro e te encontro no som para encontrar com Deus na esquina e o diabo na encruzilhada. Negro ser, negro ser, negro ser. Te encontro, me encontro, te encontro, me encontro, te encontro. No vialejo azul que ganhei do meu pai quando menina e nunca aprendi a tocar. Na canção azul, na flor azul, no anjo azul, na borboleta azul, na flor árida azul, árida e azul, me encontro e te encontro no ser, ser tão assim, sertão e só. Aí é a poesia, né? Eu sou sertão assim, sertão e só. E é esse grande encontro que eu falei. É o encontro com minhas raízes, com minha ancestralidade, né? Com minha ancestralidade. É um belo encontro. Solo para vialejos. Ô Cida, então, já está caminhando, acho que para o encerramento. Tem uma coisa que eu vi recentemente em você que eu me identifico muito, assim, mudando bem um pouco de assunto, que é uma certa dificuldade com a língua portuguesa, né? Isso quando eu encontro uma pessoa que tem essa dificuldade, eu acho que é um alívio para muitos estudantes de escola, porque eu sempre achei aquele negócio de objeto direto, adjuntado nominal, o pronome possessivo, essas coisas, eu achava aquilo uma coisa terrível, assim, era quase como se fosse física, estudar física. E aí eu fiquei sabendo que você tem essa dificuldade também, né? Porque a minha relação com a língua é de memória visual. Eu entendo como é essa história com a língua portuguesa. A minha é de memória visual também. Eu fotografo as palavras. E eu aprendi a escrever porque eu aprendi a ler e eu sou uma leitora voraz. Eu sou disléxica. Eu troco o SS, cedilha, Z, S, CH, X, M, P. E minha cabeça trabalha numa velocidade tão grande que eu estou escrevendo um texto, às vezes eu olho, faltou a frase inteira que estava na minha cabeça e que eu não botei, falta a palavra. Meu filho mais velho é dislexo pesado e eu estou num lugar extremamente importante aqui, que é o Teatro Marco Camarote, e eu tenho que contar essa história, tem uma foto dele ali fora. Marco Camarote é um grande teatrólogo, está no céu. Eu fui aluno dele lá na Federal. Está no céu dos encantados. Para mim, ele era meu grão-mestre. Foi ele que fez a abertura do meu primeiro livro, do meu segundo livro. O prefácio é dele também. Eu sou, de uma certa forma, uma afilhada literária dele. E eu estou contando essa história para chegar na dislexia e não dominar a língua. Eu estava na Rua 7 e botei um poema na roda. O povo mangou do ponto de vista do erro de português bem horroroso que estava. E eu saí apavorada, peguei um ônibus, ele morava na Torre. Cheguei na casa dele, umas 10 da noite, toquei. A esposa dele, Conceição Camarote, abriu. Aí ele chamou ele, lá vem ele. Ele era enorme, forte, gordinho, enorme. Aí eu caí em cima daquela barriga, chorando. O que foi, minha filha? O que é que aconteceu? Eu não quero ser mais poeta, mestre. Não quero, grão-mestre, ser mais poeta, não. Aí eu contei a história. Mangaram de mim. Eu tinha 18 anos. Sim, sim. Aí ele olhou para mim assim, me abraçou, me deu carinho, que a gente se amava muito. Ele disse, olha, Deus manda todo dia um revisor para a face da terra. Tem dia, raramente tem um dia que ele está descuidado e manda um poeta. Aí, depois que eu aprendi que eu sou um descuido de Deus, tu está entendendo? Eu sou um descuido de Deus. Então, assim, o revisor está aí, a Dedéu, eu vou contratar o revisor. Tem um monte de amigo que revisa para mim, de grátis, um monte. Sim. E é isso. Aí eu me empoderei das minhas palavras e aconteceu algo, foi assim, na medida em que emocionalmente eu fui me distanciando dessa dor de ser disléxica, sim, mas eu me apropriei e vou escrevendo com menos erro. Erro muito ainda. Cláudia Parente, que é minha atual revisora, a jornalista que eu acho que você conhece, sim, disse que eu estou ficando ótima. Está melhorando, né? É. Ô, Cida,
Apareceu a plaquinha de terminar, mas eu estou sem óculos que Tu não sabe quantos Dá para minutos? mostrar de novo aí? Faltam quantos ainda? Pronto. Ah, já... Ô, Cida, Vamos encerrar, Pô, você é um descuido de Deus. Bom, aí eu acho que um encerramento bom seria você lendo na sua entonação, no seu jeito, né? Tá, Alguma coisa que você, né, que seja tá. algum... Se bem que... Deixa eu ver aqui. Passasse quanto tempo sem ler, Cida, depois do lançamento? Teve o lançamento, por sinal, meu livro está 22/11/2019, quase vai fazer um ano agora, ano, semana sábado. que vem. Eu fiquei 11 meses sem ler. Aí, com essa história do jabuti, da indicação, eu fui ler de novo para ver se prestava. Aí eu gostei. Ver se prestava é ótimo. Eu te contei, eu vou te contar para o povo ver. Eu visitei Gilvan Lemos, assim, a gente fez um filme, eu e Mariane, com Gilvan, um grande escritor nosso, e ele estava se esquecendo, né? E estava relendo a obra dele a partir do esquecimento. E eu fiz, e aí, Gilvan, o que é que tu achando? Ele, tô achando ótimo. Eu acho isso O teu genial. caso foi... E aí, tu tá achando? O que tu tá achando? Tô achando ótimo. Então, eu fui ler, né? Depois dessa coisa, vamos ver o que é que se os críticos disseram lá que eu tô finalista do Jabuti, eu vou ver, né? Aí, ó, eu vou ler uma partezinha que eu gosto muito. Sim, tem uma coisa que eu queria dizer. Eu disse, eita, é a primeira vez que o feminismo não está no meu livro. Quando eu olhei, tá lá todo, vai, não tem jeito não, não tem jeito não. Tem jeito não, ó. Vou pegar essa parte, que é a parte mais feminina do livro. Duas mulheres que eu amava muito, Geralda e Lourdes. Elas catavam algodão e também engomavam roupa. Duas negras incríveis. Duas mulheres pretas que eu amava. Melhor, não sei se o povo daqui chama siquilho aqui, o bolinho de... Sim, sim. O melhor siquilho da minha vida. E eu roubava esse siquilho na renovação dela. Aí eu digo assim, Geralda e Lourdes, Geralda e Lourdes, Geralda e Lourdes. Mulheres que usavam calça por baixo das saias. Irmãs que colhiam. Manhã entardecer, manhã entardecer, manhã entardecer. Colhiam algodão cantando benditos com voz de altar para espantar o calor e saudar a tarde que as libertava da labuta. Pretas, pretas, pretas. Eu lhes entregava o almoço no local de trabalho e as via comer debaixo do pé de juazeiro ao canto do pássaro atrasado e das cigarras em agonia. A água de quartinha encerrava o ritual de descanso improvisado e nos fazia lembrar a presença do sol e a distância de Deus. Agosto, desgosto, agosto, desgosto, agosto. Lourdes e Geralda, minhas santas particulares, partes de mim e do meu pacto com os sons da minha infância. Princesas de outras terras, imponentes, impermeáveis, pobres, padeciam sob o calor de agosto e sob o ferro de engomar cheio de brasas. Moravam na casa de taipa com alpendre para o nascer do sol e porta lateral para o pé de embuzeiro. Varriam o terreiro com esmero e plantavam açucenas. Faziam sequilho adoçado com rapadura, temperado com erva doce, cravo e canela. Receita exclusiva de uma terra que nunca vi. Guardavam na alma a vontade de ver na porteira o príncipe perdido na tribo longínqua. Permaneceram solteiras e virgens, suavemente, como o sopro do silêncio. Agora eu fiquei com vontade de chorar. Geralda e Lourdes, minhas santas particulares. Minhas santas particulares, é incrível. Bom, com esse silêncio da poesia, acho que terminamos, né? Terminamos. Obrigado pela conversa. Te amo.